Olá, hoje nós vamos para o capítulo 101 do livro dos Salmos. Isto é, o Salmo 101. Salmo 101 na numeração grega, na numeração hebraica é o Salmo 102. Atenção que esse salmo tem algumas particularidades. Primeiro, esse salmo é uma prece na aflição, principalmente a prece de alguém que está preso, cativo, na aflição. Segundo, na família dos Salmos, atenção, na família dos Salmos, ele é considerado, olha que interessante, um pedido de socorro individual e coletivo. Em determinada parte é um pedido de socorro individual, na outra parte é um pedido de socorro coletivo. E agora, mais interessante desse salmo, é um salmo penitencial. É o quinto salmo penitencial. Quinto salmo penitencial. Depois eu vou recordar com você quais são os 7 salmos penitenciais. Esse é o quinto salmo penitencial. Então, o que esse salmo é? É uma oração de alguém que está preso. É um salmo penitencial. É um salmo que pede socorro para uma coletividade e individualmente. E é um salmo muito bonito. É um salmo que você já rezou várias vezes, pode ter certeza. Quando a gente começar a rezar e ler aqui, você vai perceber que você já rezou ele várias vezes na missa, tá bom? Vamos lá? Então, quero que você dê um like no vídeo agora, quero que você se inscreva no canal e quero que você divulgue esse curso bíblico, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos rezar, vamos ler o Salmo 101. Bonito demais esse salmo, gente, bonito demais. Vamos lá. Salmo 101. Prece de um aflito que desabafa sua angústia diante do Senhor. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Não oculteis de mim a vossa face no dia da minha angústia. Inclinai para mim o vosso ouvido. Quando vos invocar, acudi-me prontamente, porque meus dias se dissipam como a fumaça e como um tição consomem-se os meus ossos. Queimando como erva, meu coração murcha, até me esqueço de comer meu pão. A violência de meus gemidos faz com que se me peguem à pele os ossos. Assemelho-me ao pelicano do deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Perdi o sono e gemo, como pássaro solitário no telhado. Insultam-me continuamente os inimigos, em seu furor me atiram imprecações. Como cinza, do mesmo modo que pão, lágrimas se misturam à minha bebida. Devido à vossa cólera indignada, pois me tomastes me lançar ao fogo. Os meus dias se esvaecem como a sombra da noite e me vou murchando como a relva. Vós, porém, Senhor, sois eterno e vosso nome subsiste em todas as gerações. A partir de agora começa a parte coletiva. Atenção. Levantai-vos, pois sede propício a Sião. É tempo de compadecer-se-vos dela, chegou a hora, porque vossos servos têm amor aos seus escombros e se condoem de suas ruínas. E as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Senhor, e os reis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Quando o Senhor tiver reconstruído Sião e aparecido em sua glória, quando ele aceitar a oração dos desvalidos e não mais rejeitar as suas súplicas, escrevam-se estes fatos para a geração futura e louve o Senhor o povo que há de vir, porque o Senhor olhou do alto do seu santuário, do céu ele contemplou a terra, para escutar os gemidos dos cativos, para livrar da morte os condenados, para que seja aclamado em Sião o nome do Senhor e em Jerusalém o seu louvor. No dia em que hão de se reunir os povos e os reinos para servir o Senhor. Deus esgotou-me as forças no meio do caminho, abreviou-me os dias. Meu Deus, peço, não me leveis no meio da minha vida, vós cujos anos são eternos. No começo criastes a terra e o céu é obra das vossas mãos. Um e outro passarão, enquanto vós ficareis.
Tudo se acaba pelo uso, como um traje, como uma veste. Vós os substituís e eles hão de sumir. Mas vós permaneceis o mesmo e vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros e sua posteridade se perpetuará diante de vós. Muito bem, você percebeu aqui, eu fiz questão de na leitura marcar para você o momento que começa a ser uma oração coletiva. Até o versículo 13 é uma oração individual, tratando somente de elementos individuais. Do 14, ou do 14 em diante até o 29, nós temos aí uma oração coletiva. Muito bem, você percebeu que em nenhum momento o Salmo diz assim, perdoe meus pecados, tem piedade de mim, perdoe. Não, não fala assim, mas é um salmo penitencial. Por que um salmo penitencial? Porque é um salmo que faz memória dos pecados, né? Aceita que esses pecados foram cometidos e aceita a justiça de Deus. É um salmo penitencial. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Voltando àquilo que eu falei, é uma oração de pedido de socorro individual e coletiva. Então, individual e coletiva por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 13 são pedidos do versículo 1 ao versículo 13 é um pedido de socorro individual, ou seja, uma pessoa que sente-se na profunda angústia e pede e pede. A partir do capítulo 14 a partir do versículo 14 até o versículo 29, nós temos aí um pedido coletivo. Pedido coletivo que se volta para Sião, para Jerusalém, para Israel. É importante isso. Então, lembrando, olha, nós, Israel, nós, Sião, reconstrói Jerusalém, reconstrói o seu povo, tudo isso. Então, ao mesmo tempo que é individual, ele é também coletivo. Disse para você que esse é um quinto dos salmos penitenciais. Vamos lembrar quais são os salmos penitenciais? Vamos lá? Então vamos lá. Os salmos penitenciais são esses. Salmo 6, Salmo 31, Salmo 37, Salmo 50, Salmo 101, esse que nós estamos fazendo, o Salmo 129 e o Salmo 142. Portanto, nós temos aí 7 salmos penitenciais e o Salmo 101, é o quinto salmo penitencial. Importante lembrar a você aqui nesse momento que esse salmo é uma oração por Sião, né? A partir do versículo 14, né? É uma oração por Sião, pedindo para que Deus levante Jerusalém, ou seja, é uma constatação, Jerusalém está arrasada, Jerusalém está destruída, e é um pedido para que Deus levante Jerusalém. Mas é interessante lembrar que quando você reza esse salmo, nós rezamos justamente pedindo não para Deus levantar Jerusalém, que está lá bonitinha Jerusalém hoje, mas nos levantar, que às vezes nós nos encontramos como a Jerusalém arrasada. E nesse salmo nós pedimos, Senhor, o meu pecado, os meus crimes me arrasaram, levanta Jerusalém novamente, né? É interessante que há um outro salmo penitencial, o Salmo 50, muito famoso, que fala mais ou menos o mesmo tema, diz assim, reconstruir os muros de Jerusalém. Então os salmos penitenciais sempre tem essa conotação, reconstrua os muros, reconstrua Jerusalém, como quem diz o seguinte, o meu pecado me destruiu, venha me reconstruir, né? Aqui há uma coisa interessante, que o autor se compara ao pelicano do deserto, ou a coruja que está solitária. Olha, o pelicano é uma ave marítima. Então você imagina quando você tira o pelicano do mar e coloca ele no deserto. Ele está quase que como morrendo. Então o autor se compara a um pelicano que está no deserto, ou seja, quase morrendo naquele momento, né? Outra coisa interessante é que o autor, e também a coruja solitária. Vem cá para você ver isso aqui, ó. Deixa eu ver onde está aqui.
Versículo 7. Assemelho-me ao pelicano do deserto, sou como a coruja nas ruínas. Uma coruja nas ruínas é uma coruja ali solitária, né, sou ali sozinha, então sou como um pelicano, né, que praticamente estou morrendo, sou como uma coruja que estou sozinho, né? Essa constatação do autor significa o quê? O meu pecado fez isso comigo, por isso é um salmo penitencial, ok? Muito bem, sua vida é comparada como uma fumaça, um tição. É uma coisa interessante, o versículo 4 fala isso, né? A minha vida é como se fosse uma fumaça. Veja aqui no versículo 4. Porque meus dias se dissipam como a fumaça, e como um tição consome-se os meus ossos, né? Ou seja, como uma madeira que queima, né? Os meus ossos estão sendo consumidos. Consumidos por quê? Estão sendo consumidos pelo pecado. A minha vida é como uma fumaça porque está esvaindo, indo embora. Por quê? Por causa do pecado. Então, este salmo, ele traz o pecado como causa de todos os males e pedindo a Deus que tenha piedade. Disse a você, num primeiro momento, é um salmo penitencial que busca socorro individual, no segundo momento é um salmo penitencial que busca socorro coletivo. Por isso eu quero deixar bem claro aqui, ó, do versículo 13 ali até 14, nós temos ali um salmo que vem trazendo de forma individual e de 14 em diante de forma mais coletiva. É interessante que, olha, vamos analisar comigo, do versículo 26 ao versículo 28, esse textinho aí, ele é citado em Hebreus, depois nós vamos, Hebreus capítulo 1, versículo 10, veja só, versículo 26 a 28, acompanha comigo. No começo criastes a terra, e o céu é obra de vossas mãos. Um e outro passarão, ou seja, o céu e a terra passarão, enquanto vós ficareis, ou seja, Deus vai permanecer. Tudo se acaba pelo uso, como um traje, é verdade. Assim como uma roupa se acaba, tudo vai acabar. Como uma veste, vós o substituís e eles hão de sumir, ou seja, assim como uma roupa fica velha e você substitui, tudo vai ser substituído. Mas vós quem? Deus, permaneceis o mesmo, e vossos anos não têm fim. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10. Acompanhe comigo, Hebreus capítulo 1, versículo 10. É bom a gente fazer essas comparações aqui. Deixa eu procurar aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Muito bem. E ainda, recitando, Tu, Senhor, no princípio dos tempos, fundastes as terras, e os céus são obra de tuas mãos. Ou seja, Deus criou tudo. Eles passarão, não foi? Está escrito no Salmo? Mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste. Tu os envolvas como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, é sempre o mesmo, e os teus anos não acabarão. Interessante isso, né? A carta aos Hebreus toma bastante partes dos Salmos, do Antigo Testamento ali, para dizer, ó, tudo aquilo que foi dito lá no começo está se cumprindo agora, tá bom? Muito bem, gente. Como eu disse, é um salmo penitencial, é um salmo que serve para a gente refletir sobre os nossos pecados, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas falhas, mas é um salmo também de esperança, porque o socorro sempre vem de Deus. Vamos agora rezar esse salmo como um salmo penitencial, como um salmo que busca socorro para si e para todos, mas eu quero que você tenha a sua vida iluminada por esse versículo. Versículo 2. Na verdade, esse versículo 2 faz parte de uma jaculatória que a gente reza quando vai começar a missa. Antes de começar, quando a gente vai dar uma bênção. Quando a gente vai dar uma bênção, a gente reza essa jaculatória. E eu quero que você guarde no seu coração, iluminando o seu dia e fortalecendo você. Versículo 2, Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós, meu clamor. Senhor, ouvi a minha oração, pois Ele ouve mesmo, e chegue até vós, o meu clamor. E todo clamor que chega aos ouvidos de Deus será atendido. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia.